Então vamos para a palavra, discernindo tempos e as estações. Então vamos lá, Daniel, capítulo de número 2, verso 20 e 22. De 20 a 22. Essa palavra Deus tem queimado no meu coração há algum tempo. E eu estava assim, Deus, quando é? Para quando? Ele falou, é para hoje, é para agora. Há um tempo, há uma necessidade de urgência de nós entendermos o tempo e as estações que Deus opera em nós. E essa palavra vem queimando em nosso coração, por quê? Porque é o que nós, muitas das vezes, projetamos para o futuro. São projetos para o futuro. Nós pensamos muito no amanhã, mas esquecemos muitas das vezes que o amanhã é resultado de uma semeadura do hoje, do agora, do presente. Tem coisas que plantamos que vamos colher, porque a semente ela tem a sua característica, ela não muda no processo. E ela foi criada para dar aquele tipo de fruto. E assim somos nós, eu e você. Como Deus quer trabalhar na minha mente, no meu coração, para que eu possa discernir o meu tempo e as estações que eu estou vivendo. Então vamos lá, Daniel no capítulo 2, verso 20 a 22, diz assim: Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Dele é. Então a sabedoria e o poder pertencem a Deus. Guarde isso no seu coração. Se você precisa de sabedoria, se você precisa de poder, entenda que isso pertence a Deus. É Ele quem muda os tempos e as estações. Remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em treva. E com ele mora a luz. Com ele mora a luz. Então, aonde nós somos iluminados para termos discernimento? Na presença dele, porque a luz mora nele. Ele mora na luz. Ele é a própria luz. Então, a presença desse Deus, a presença do nosso Deus, que nos esclarece as coisas. Ele diz que Ele é a luz do mundo. Jesus disse. E Ele disse que também nós seríamos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque em nós habita a luz dele. E na presença do Senhor essas coisas acontecem. Então é Ele quem dá. Discernimento é a capacidade de entender situações com coerência. Mas para nós, como filhos de Deus, tem que ter conformidade com a sua palavra. Tem que estar em conformidade com a sua palavra. Porque Deus não muda. Se dele é a sabedoria, quando eu preciso, eu tenho que pedir a Ele. Mas interessante é essa história de Daniel, que nós vamos estar conversando com você um pouco, é para onde Deus leva esse jovem. Então, guarde no seu coração, existe tempo e existe estações. Tempo e estações. O tempo, ele será definido pelo propósito. E as estações será definida pelas circunstâncias. Vamos lá. Nós temos as 4 estações do ano. Cada uma delas tem um período de tempo. Mas características diferentes. Estações. Elas são reconhecidas pelas características de cada uma delas.
estações. Mas todas elas estão dentro de um período de tempo. Começa uma e termina outra. Começa uma e termina outra. Característica de uma estação, dentro de um período de tempo. E aqui o Daniel, ele está vivendo um período de juízo de Deus. É o tempo de juízo de Deus. Mas caracterizado pelo ambiente de escravidão. Característica do tempo. Característica da estação. A estação dele é de escravidão. Mas o tempo que ele está vivendo é um tempo de juízo. E assim, muitas das vezes, nós precisamos trazer para nosso entendimento o tempo que eu estou vivendo, e o nosso tempo é dividido em ciclo. Tem a criança, tem os juniores, tem os adolescentes, tem os jovens, tem um adulto, e vai se dividindo em ciclo. E cada ciclo desse nós sofremos transformações, tanto física quanto mental, porque nós somos submetidos a processos. Nós vamos amadurecendo e convivemos com pessoas em outros ciclos. E muitas das vezes nós cuidamos de outras pessoas que estão em ciclos diferentes do nosso. E eu preciso entender, ter esse discernimento de cuidar de pessoas, é entender o ciclo que ela está vivendo e entender a estação que ela está passando. Algumas pessoas estão vivendo um tempo de escassez financeira por uma estação de desemprego. É um tempo. Outras estão com dificuldade na sua saúde. É um tempo que muda a estação dela. Muitas das vezes, processos nas nossas vidas são transformados. Não pelo tempo, mas pelas estações. Se nós não soubermos passarmos por ela. E com quem nós vamos passar por ela? Estações. Elas mudam. Mas, se nós olharmos para esse fenômeno físico, elas voltam. O verão pode passar, mas vai dar a volta e ele vai voltar. Então vamos lá. Salomão, ele estava assumindo o seu reinado, substituindo o seu pai Davi, que tinha um mandato, um reinado poderoso. E Davi, entendendo as condições que o seu filho teria, deixou tudo pronto. Deixou um reino próspero, estruturado. No entanto, Salomão melhorou isso. Mas como que Salomão melhorou isso? Ele entendeu que o tempo do seu pai foi um tempo vitorioso. Foi um tempo de esplendor. Mas as estações do seu pai foram estações difíceis. A guerra, as crises entre os filhos, um matando o outro. As estações de Davi foram difíceis. Mas ele venceu. Agora Salomão tem uma incumbência de suceder o seu pai. E o que ele pede a Deus? Sabedoria. Mas ele pede sabedoria com um propósito. Está lá em 1 Reis 3, 9 e 10. Olha o que ele fala. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensível para julgar o teu povo. Ele não estava pedindo para ele. Para que eu prudentemente venha discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este povo tão grande? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Veja bem, quando eu reconheço o tempo
E quando eu reconheço que a minha estação está mudando, agora de filho do rei, ele passa a ser o próprio rei. E nesse início se apresenta para ele duas mulheres, prostitutas, é o que o texto diz. E essas duas mulheres tiveram filho numa mesma época, sendo que elas moravam no mesmo ambiente. E uma dessas mulheres deitou-se sobre o seu filho e ele veio a falecer. E ela pegou esse filho, trocou com a outra, botou o filho dela morto na cama da outra e pegou o filho da outra vivo e colocou na sua cama. Só que o dia chegou. O dia chegou. E ela viu, ela dormiu com o menino do lado dela, saudável, e acorda com um filho morto, com uma criança morta. E quando ela vai ver, não é o filho dela. Sobrou para quem? Para o rei. Decidir, resolver a questão. E o rei, Salomão no caso, pega essas duas mulheres, ouve cada uma delas, escuta cada uma delas, e ele não sabe no momento o que fazer, mas ele vai pensar, porque ele havia pedido a Deus sabedoria. E a sabedoria é a mãe do discernimento. A sabedoria é a mãe do discernimento. Palavras minhas. Olha só. E ali, ele pega essa criança, nessa confusão, com muitas testemunhas em volta, e ele tem uma brilhante ideia. Um discernimento fora do comum. Ele pede um soldado, uma espada, e pega a criança e fala assim, vamos dividir essa criança ao meio. Para que cada mãe fique com uma parte. Aí a mãe verdadeira diz assim, não, eu prefiro meu filho vivo, dê a ela. A outra, imprudente, já tinha ganho, mas ela vai além. Não, vamos partir ao meio mesmo. Poderia ter ficado calada, né? Mas a gente não torce para o mal, ainda bem que ela falou. Ela sairia com a filha da outra. Mas ela falou. Uma sábia e uma imprudente. Olha só. E aí, Salomão entende quem é a verdadeira mãe. E entrega a criança para a verdadeira mãe. Discernimento, querido. Situações difíceis. Momentos difíceis. Um tempo difícil. Um tempo muito difícil. Mas ele tem discernimento. Pelo fato de ele ter pedido sabedoria a Deus. Mas agora aqui, olha o caso de Daniel. Daniel está vivendo esse momento, esse tempo de juízo de Deus. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Ele vai para a Babilônia como escravo. E o rei Nabucodonosor pede que separe jovens de boa aparência, inteligentes, para que fosse preparado para servir na sua casa, na sua corte. E entre eles está o Daniel. Veja bem, ele está vivendo, como nós falamos aqui, um tempo de juízo. E agora ele vai para uma estação de escravidão. Mas interessante, quando nós olhamos para Daniel, quando nós olhamos esse tempo de como Daniel viveu esse tempo de Deus. Porque o tempo de Deus, que nós chamamos Kairos, inclui tanto as estações como o próprio tempo.
o kairós de Deus inclui tanto as estações como o próprio tempo que nós definimos aqui. Ele abrange tudo, porque o tempo de Deus está dentro da eternidade. E lá que nós entendemos as coisas. Mas Deus leva esse jovem, e com ele os seus 3 amigos, para viver esse tempo, para viver essa estação. Eles não ficariam lá, olha só o que Deus faz. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria para esses 4 jovens. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Por que Deus fez isso? Somente com Daniel. Porque nessa estação, nesse tempo de crise, Daniel passa por ele como personagem principal de Deus. Quando Deus estabelece um tempo, uma estação na sua vida, Ele vai te preencher com recursos dele para você vencer e passar por ele. Essa estação na sua vida vai passar. Você vai vencer ela. Esse tempo vai passar, você vai vencer ele. Mas é preciso você receber de Deus. Você buscar de Deus. Você se render a Deus. Mas agora, é preciso eu entender, você entender, se foi Deus que nos levou para este lugar, para essa situação que nós estamos vivendo. Ou Ele te levou para resolver essa questão. Jesus estava no seu alto e sublime trono, no céu de glória. Ele deixou a sua glória, como Paulo diz aos Filipenses, veio a este mundo, viveu um tempo, passou o período de tempo dele aqui. Ele viveu as estações de perseguição, de injúria, de difamação. Ele passou uma estação de sofrimento no Calvário. Mas lá ele venceu. Passou o tempo. Passou a estação de Jesus. E ele foi levado para o céu de glória. E a palavra de Deus diz que agora está à direita do Pai. E ele não acabou a sua missão. Ele está lá intercedendo por nós. Por cada um de nós, eu e você. Então essa estação que você está vivendo tem um intercessor. Então eu preciso buscar essa presença da luz, como o texto diz, que Deus mora na luz. Para que eu passe essa estação sombria e escura na luz do Senhor. Para que eu e você passamos. Mas olha só, Deus estava com Daniel em todo o tempo. Não só na Babilônia, mas quando ele estava em Judá também. Daniel não se tornou inteligente e sábio na Babilônia, mas sim em Judá. Ali ele aprendeu uma nova cultura e foi preparado. Muitas das vezes nós não entendemos as estações que estamos vivendo, o tempo que estamos vivendo. Mas creia, Deus está com você, te capacitando. Daniel passou por um momento difícil como personagem principal, agindo nas circunstâncias adversas daquele momento. Olhe para o Senhor. Interessante também quando nós olhamos para Elias. Elias foi um homem tão poderoso, cheio de Deus, que ele é capaz de mudar uma estação, estabelecer uma estação. A palavra de Deus diz, em 1 Reis 17, Então Elias, o tesbita, 2 moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ele estabelece uma estação de seca. Ele estabelece um tempo de seca. Tempo está sujeito ao homem
e a mulher de Deus. Porque Deus queria fazer algo diferente. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não aceita das coisas do Espírito. Ele não aceita, ele não entende as coisas do Espírito. Porque para ele são loucuras. E não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Veja bem que o Daniel era o homem espiritual para aquele momento. Era o homem que Deus colocou nele o espírito dele para vencer, passar por aquele tempo, por aquelas estações. Deus entrega o seu povo a Nabucodonosor, a Babilônia, mas Deus não o abandona. Deus não te abandona. Deus não esquece de você. Ele quer que você vença. Ele quer promover em você, no seu coração, algo novo. Comece agora a pedir ao Espírito Santo de Deus para te revelar, te dar discernimento do tempo que você está vivendo, te dar discernimento da estação que você está vivendo, que você está passando. E você receberá de Deus. Mas agora, como ele fez isso? Primeiro lugar, como eu vou passar, como eu vou viver esses momentos? Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem de oração. O homem espiritual, ele depende da oração. Porque as coisas são discernidas espiritualmente. E é isso que Deus trabalha em nós. Uma vida de oração. Poder da oração. Porque através da oração essas coisas a nós são reveladas. E isso não somente transforma a minha vida, como transforma ambientes e circunstâncias. Daniel era um homem de oração. E olha só, Daniel 2, 16 e 10. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu tempo para que ele pudesse discernir a estação. Para que ele pudesse discernir esse sonho que o rei teve. A estação que o rei estava vivendo. E ele vai. Mas interessante, que ele vai aos seus companheiros. Ele vai aos seus companheiros e pedem para que eles orem. Deus já tinha enchido Daniel, já tinha dado a ele sabedoria, inteligência, mas ele não abandona a vida de oração. A bênção de Deus, o poder de Deus, não nos leva a viver isolado dele, independente dele, não, queridos. É para nós chegarmos mais ainda para perto dele. E o meio de discernimento é a chave, é a oração. É a oração. Você vai sofrer batalhas, embates, para não orar, para não jejuar. Mas você pode decidir no seu coração vencer você mesmo, vencer circunstâncias, porque antes de nós vencermos a estação que está fora de nós, nós precisamos vencer a estação que está dentro de nós. Nós temos a mente de Cristo. É como o texto de Coríntios termina. E nós podemos vencer se orarmos. E às vezes nossas lutas não é só nossa. Não é só nossa. Tudo que Daniel fez não envolvia só ele. Envolvia todos que estavam à sua volta. Mude de estação no poder da oração.
Mude de fase no poder da oração. Poder da oração. Mateus 7, 7 e 8. Peçam e será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo que pede, recebe. E o que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Deus abriu uma porta na Babilônia para esses jovens, para Israel. Mas Deus abriu uma porta no céu de recursos para eles. Entende? Deus não te dá só o carro, Ele te dá a gasolina também. Deus não só te dá a casa, Ele dá a condição de você mantê-la. Deus não só te dá uma família, Ele dá a condição de você mantê-la, cuidar dela. Deus faz. Mas agora entenda, querido, que isso tem que revelar a glória de Deus. O poder de Deus, a unção de Deus na sua vida. Respondeu Daniel, na presença do rei, disse: o mistério que o Senhor, no caso, exige, ó rei, nem encantadores, nem magos, astrólogos podem revelar ao rei. Olha só. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei no teu leito estas coisas. Deus falou, revelou algo ao rei. Mas quem foi o intercessor? Daniel. A oração. Mas ele fez isso porque ele recebeu do próprio Deus poder para tal coisa. Querido, Deus quer te entregar algo nesta noite. Deus quer te entregar algo nesta noite. Creia para receber. Mas saiba como usar o que você vai receber. Peça discernimento. A vida de oração lhe dará discernimento necessário para vencer. A vida de oração revelará Deus em sua vida. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel em oração diante de Deus. As lutas vêm para quem ora. As lutas vêm para quem é diferente. E mesmo ele abençoando, teve para ele uma cova com leões. Mas ele passou por mais essa estação. É Deus quem te leva. É Deus que te conduz à vitória. Ah, querido, tem muitos leões. Tem muitos leões. Mas cada leão será vencido no poder da oração. Consagre sua vida ao Senhor. Saiba que foi Deus que está te levando para esse tempo. Se você for um homem, uma mulher espiritual, aliançada com o Senhor, não duvide disso. Não duvide disso. Ah, mas eu vivi assim, eu fiz isso, era. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, tem que estar no passado, tem que estar perdoado, tem que estar consagrado, para que essas coisas funcionem. Daniel decidiu no coração não se contaminar. Apesar das circunstâncias.
Olha o que Deus diz. Outro meio de discernimento é a palavra. A palavra de Deus. Salmo 119, 129 e 130. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Palavra. Palavra traz discernimento. Oração, palavra. Traz discernimento. Provérbios 8 e 9. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento. São todas claras e retas para os que têm conhecimento. Ah, querido, são as palavras. Interessante que Daniel usou dessas coisas para passar pelas estações, para transformar, para mudar, para se colocar como bênção de Deus na vida das pessoas. E até hoje, a oração de Daniel fala aos nossos corações. Fala comigo. E Deus trouxe Daniel. E a palavra de Deus diz assim: Daniel, homem muito amado. Olha o que Deus fala. Desde o primeiro dia em que decidiu buscar a minha face, as tuas orações são ouvidas. Sabe, quando eu fiquei pensando, qual foi esse primeiro dia? E olhando, buscando, falei, qual foi esse primeiro dia que Daniel... E o Espírito Santo orando, foi quando ele viu, ele entendeu a estação que ele está vivendo, e ele decidiu não se contaminar. Primeiro dia. Quando ele chegou, quando ele botou o pé na Babilônia, ele decidiu no seu coração não se contaminar. Ele decidiu no seu coração viver para Deus. Você é muito amado. Você é muito amada. Sabe por quê? Porque quando Deus pensou na sua existência, Ele já pensou te amando. Ele já pensou te amando. Ele já pensou te desejando. Ele já pensou planejando algo a seu respeito. Ele já pensou nisso. E Ele vai e quer fazer coisas grandiosas nesse tempo, na sua vida. E vai começar mudando a sua estação. O tempo é esse. O tempo é agora. Não se muda tempo. O tempo é de Deus. Mas se transforma em estações e ambientes. Se transforma em estações e ambientes no poder da oração, no poder da palavra. E Deus, que é poderoso, realiza. Mas o meu coração e o seu coração precisa estar cheio de desejo, de intenções de agradar a Deus. Ah, querido, o Espírito Santo entra dentro de você. Ele começa a colocar um fogo santo dentro de você. Ele começa a colocar uma unção nova dentro de você. Uma unção fresca, que vai fazer você olhar, mudar a sua forma de ver, mudar a sua forma de ouvir.
para que você tenha discernimento. Eu não sei o que fazer. Mas você pode começar orando. Você pode começar meditando na palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus. E Ele faz isso. Ele muda o tempo e as estações. O tempo de Daniel, o tempo do povo passou. Eles saíram do cativeiro. Aquela estação passou do cativeiro. Eles puderam voltar para suas casas para recomeçar uma nova estação. E eles precisaram reaprender algumas coisas, reconstruir algumas coisas. Você está disposto a voltar para casa? A vencer essa estação? E começar algo novo? Reconstruir? Foi isso que ele fez. A estação passou. Eles foram viver um novo tempo. E eles tiveram que reaprender a lei do Senhor. Eles tiveram que restaurar o templo, a adoração. Eles tiveram que fazer isso. Ah, querido, Deus está aqui. O Espírito Santo está chamando você para um novo tempo, uma nova estação. Uma estação de cura, uma estação de libertação, uma estação de viver uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Não só para ver, mas para realizar. Grandes coisas Deus quer fazer. Deus encontrou em Daniel esse homem. E Deus quer encontrar em você. Porque Ele quer te encher de sabedoria, de inteligência, para manifestar a glória dEle. Você quer ser essa pessoa?